Você tem um bom relacionamento? Você sabe identificar o que é um relacionamento saudável e um relacionamento tóxico? Se você não sabe, fique aqui com a gente para aprender muito hoje. Então roda a vinheta! Seja bem-vindo ao Surtadamente, esse é o nosso 7º episódio e nós estamos mais uma vez muito felizes em estar aqui, né, Flávia? O melhor podcast para sua mente e para o seu coração. E Então é muito bom estar aqui, Paulo. Te interrompi. E falando em coração, hoje a gente vai falar sobre, sabe o que, Flávia? Relacionamentos tóxicos. E saudáveis também, porque a gente não pode falar só do tóxico, a gente tem que falar do saudável Eu vou também. começar pelo saudável. Vamos, o que é um relacionamento saudável, hein, gente? Você sabe o que é um relacionamento saudável? Comenta aí embaixo se você tem um relacionamento saudável ou não. Quais são os ingredientes pra gente considerar que um relacionamento é saudável? Será que é só amor? Será, Flávia? Eu acho que tem várias bases, né, um relacionamento. Sim. Cumplicidade, respeito. O que seria cumplicidade? Cumplicidade. Aquela pessoa que fala e depois assim, pois é, o que é cumplicidade? Vamos dar um Google aqui. Bom, relacionamento com cumplicidade acho que é uma compreensão, né? Compreensão mútua, Compreensão né? mútua de você ser cúmplice do outro nos seus projetos, nos seus sonhos. Estar junto. Estar né? junto, isso é muito importante. E respeitar também a individualidade do outro, né? Não é ser individualista no relacionamento. Às vezes eu falo muito isso para as minhas pacientes no consultório, sobre o quão é importante você cultivar a individualidade em determinados pontos dentro do relacionamento. Porque são dois seres diferentes que têm as suas individualidades que muitas vezes são abafadas e esquecidas quando eles entram num relacionamento, né? E às vezes eles acabam deixando de fazer muitas coisas que eles gostam por causa de um relacionamento, né? E às vezes num relacionamento saudável precisa haver essa compreensão. Obviamente, né? Isso é uma coisa que não existe uma regra, porque cada casal vai ver o que é, né? Essa relação aí de cumplicidade. Só que nessa cumplicidade é importante aceitar as diferenças, Paulo? Muito, muito importante. A gente fala muito assim, a mulher tem aquela romantização, né? Do homem perfeito, da mulher perfeita, do homem perfeito, da mulher perfeita também. E existe aquela brincadeira, né? Que o homem espera atriz pornô, né? Até é feio falar isso, né? Não sei se isso Não sei se é isso, mas é o que falam, né? É o que a sociedade e a galera... É o que falaram aqui no meu ouvido. Mas assim, e às vezes essa romantização exagerada, e às vezes até questões profundas, questões da história da pessoa, que a pessoa projeta, acaba não permitindo que outra pessoa expresse quem ela é, ou que o que não a permita conviver com com essas diferenças, que às vezes para ela é defeito. Porque cada um vem com uma história de vida, familiar, de defeitinhos educação. De fabricação. Completamente diferente, Completamente diferente. E o diálogo. Né? Esses dias eu gravei um vídeo no meu Instagram que eu falo assim, cuidado com o monstro chamado não dito. Né? As brigas não ditas, os ressentimentos não ditos, as diferenças não ditas, aquela mágoa não dita. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o diálogo ele é a base do relacionamento. Casais que eu já atendi, que se separaram, às vezes eu perguntava assim, né? Casais que tiveram um relacionamento não tóxico, mas tiveram um relacionamento saudável até. E eu perguntava assim, o que você mudaria? E muitos deles sempre falaram assim, mudaria a comunicação. Acho que a gente precisava ter se comunicado mais. A comunicação é a base do relacionamento. Os detalhes, comportamentos assim, simples no dia a dia. Exato. Mas que fazem diferença. Isso importa bastante? Muito. Principalmente para a mulher, né? Principalmente para a mulher. Para o homem, muitos homens também, né? Às vezes tem homens que eles são aquela parte mais coração do relacionamento. E tem mulher que às vezes ela é aquela parte mais cérebro do relacionamento, né? Então, assim... Nosso relacionamento profissional, Nosso né? relacionamento profissional. Mas até no relacionamento profissional, né? Que pode ser saudável ou tóxico. Por exemplo, a Flávia não fez alguma coisa que eu não gostei. Sei lá... Aí você... Aí ela falou alguma coisa que me machucou. Ela foi grossa em algum momento. Aí eu falo, nossa, Flávia, tudo que você fala pra mim, você é grossa. Você sempre é grossa comigo. Peraí.
Primeiro não é que sempre, né? não é sempre. Eu tô jogando um peso sobre você, te adjetivando de uma. Nossa, falei bonito agora. Sobre uma coisa que você não é o tempo todo. Naquele Sim. momento específico você foi, às vezes por um problema que você teve, às vezes você nem percebeu que você foi grossa comigo. Então, quando eu chego pra você e falo assim, Flávia, aquele momento a gente tava conversando ali, eu fiquei um pouco chateado com você porque você foi grossa comigo. Ou você falou de uma maneira que não foi legal. Olha que diferença. A gente fala isso de ter uma assertividade na conversa. E Aham. trazer isso para o relacionamento, seja de amizade, seja com os filhos, seja com o marido, com a esposa. E falar no melhor Muda. momento, E falar né? no melhor momento. Às vezes, aquele momento que a gente está enfurecido, a gente quer jogar todas as nossas emoções em cima da pessoa. E provavelmente, com certeza, aquelas emoções não são somente daquele momento. São de coisas que a gente já traz, né? Ou da própria história do casal, ou às vezes uma história que não tem nada a ver com o casal. Porque a gente tem essa mania de jogar sobre o casal culpas que não pertencem a ele. Às vezes uma mulher ou um homem, né, foi traído, foi traída, aí acha que qualquer coisa que a pessoa faz é indício dela estar sendo traída. Aí o outro paga o pato e a culpa por uma coisa que ele nem fez, né? É. Então por isso que o diálogo é muito importante. Demonstrar amor de alguma maneira, diariamente. Isso é importante? Muito importante, porém a gente precisa identificar qual é a linguagem do amor do outro, né? Uma coisa que está muito em alta aí, a galera sempre falando das 5 linguagens do amor. Mas entender que as 5 linguagens do amor é para você entender você e entender o outro também. Né? Não adianta você querer só entender o teu. O meu é do presente. Então eu gosto de dar presente, mas qual que é a do outro? Porque às vezes o outro não gosta de dar presente. O outro é a carícia. Às vezes o outro é carícia, né? Então, A palavra. isso, então às vezes o outro, ele acha que ele está demonstrando muito amor dando presente. E às vezes o que é mais forte no outro é o toque. Que o outro gosta de abraçar, gosta de tocar, gosta de assistir um filme juntinho, grudadinho. Às vezes o outro não gosta. Aí quando numa discussão fala, você não demonstra nada por mim. Como que eu não demonstro? Onde eu vou, eu lembro de você, eu trago alguma coisa. Mas chega aqui em casa, eu vou te dar um abraço, você nem abraça direito. E às vezes não quer dizer que a pessoa não ame. Quer dizer que a pessoa tem uma linguagem, uma forma diferente de demonstrar o amor. Então, é legal ter essa visão, né? De qual que é a linguagem do amor que o outro fala com você. Então, às vezes, muitas das vezes não é falta de amor. É a forma como a comunicação desse amor está chegando no outro. Perfeito. Vamos pro Eu relacionamento. tô falando bonito, não tô? Tá, eu tô gostando. Nossa, eu tô emocionado muito. comigo. Vamos pro relacionamento tóxico? Vamos. Então, assim, Paulo... É o contrário. É o contrário. Quais são os sinais? Me fala de alguns sinais, assim, que você percebe quando o paciente traz no relacionamento dele um sofrimento, queixa em relação ao relacionamento, e alguns sinais demonstram quando ele é tóxico, Sim. né? É importante a gente falar desses sinais, quer dizer, a maioria de nós sempre a gente vai ter alguma coisinha, alguma atitudezinha tóxica que dá pra mudar. Mas tem pessoas que têm o conjunto, tem o kit, tem os brindes e tudo junto, né? Então, assim, a gente percebe aquele controle excessivo, controle das redes sociais, quem que tá curtindo, quem não tá curtindo, aí gera aqueles ciúmes, né? A falta de apoio. A falta de apoio. Manipulação. O controle social da pessoa também. Isola a pessoa de Isola todo a pessoa mundo. do mundo, da família. Acaba com a autoestima dela. Exato, né? Assim, coloca defeito em tudo o que ela tem no corpo, na aparência, né? Corpo, aparência, né? Mas até nas questões laborais, profissionais. Joga ela pra baixo. Tem a questão Sabota, né? As vitórias. Sabota as vitórias. Tipo, a pessoa conseguiu alguma coisa, ela fala, mas isso daí qualquer um consegue. Ou, minha irmã já fez. É muito comum, né? Às vezes escutar pessoas falando assim, olha que eu consegui, mas minha irmã já fez mais que isso. Faz aquela jogo de comparação. Melhor, jogo de comparação. Exato. Aí tem aquela manipulação emocional, né? Você não vai conseguir nada melhor do que eu. Você não vai conseguir ninguém melhor do que eu, ou melhor, né? Vou reformular essa frase. Ninguém vai te aguentar, só eu para te aguentar. Só eu para ter paciência com você, só eu para te sustentar. Olha a tua família como que é, olha a tua mãe como que é, olha o teu pai como que é. Paulo, esses relacionamentos tóxicos, esses relacionamentos mais destrutivos, Sim. né? Cheio de... Destrói muito. São relacionados a transtornos de personalidade? Sim.
Quase sempre ou às vezes não? Vamos lá. Eu acho que tem que ser muito acompanhado de perto. Quando eu falo que parece que quando uma pessoa, por exemplo, se relaciona com uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, você vê que vem umas características muito parecidas com todos, né? Algumas pessoas podem, como eu falei, podem ter alguma atitude tóxica, pode ter, às vezes, questão de criação. Então, assim, um excesso de ciúmes pode ser só uma insegurança, pode ser uma insegurança. Não necessariamente um transtorno de personalidade. Não necessariamente um transtorno de personalidade. Às vezes tem a ver com a criação. Às vezes tem a ver com... Machismo, exato. Cultura, né? Às vezes você vê homens, por exemplo, que eles são caras bons, esposos bons, maravilhosos, mas às vezes ele tem às vezes alguns traços machistas. Não quer dizer que ele seja narcisista. Né? E muitos às vezes querem mudar. Essa é a diferença. O cara que não é narcisista, ele quer mudar. Agora descreve um relacionamento com um narcisista em si. Bom, vamos lá, um relacionamento com um narcisista. Agora que a gente já falou, né, que não pode generalizar, exato, que existem, né, algumas condições que as pessoas têm algum comportamento tóxico, mas com um narcisista normalmente é o quadro em si, né, do relacionamento, ele é quase 100% tóxico, né? E como que seria isso? Antes de eu falar como seria um relacionamento narcisista, porque tá muito em alta, né, Flávia? Tá todo mundo falando, narcisista. A gente tem que tomar muito cuidado. Né? Não é porque às vezes a pessoa tem uma característica narcisista, porque todos nós temos características narcisistas em algum ponto, e às vezes isso é até saudável em determinada situação, mas o narcisista não, né? Mas daí a gente entra numa questão de personalidade, transtorno de personalidade. O que seria... o transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade são condições que, depois dos 18 anos, né? Que pode são condições, né? De ser da pessoa, da estrutura, da personalidade, do caráter dela. E normalmente é uma estrutura que ela é muito rígida. Sim. Né? E ela vai trazendo, por essa rigidez, por essas características, né? Ela vai trazendo alterações das relações, no comportamento, ela vai trazendo o sofrimento, né? Então, por exemplo, é melhor por exemplo, né? Sim. Então, assim, um jeito de ser narcisista. Normalmente é assim, é uma pessoa que tem uma sensação de grandiosidade muito grande. Um ego lá nas alturas, né? Um ego lá nas alturas. Sim. É uma pessoa extremamente vaidosa, que acha que tem mais valor do que outras pessoas. Ele é especial, único, exclusivo. O resto é tudo problemático. Ele não tem empatia, assim, ele está acima dos outros sempre, né? Com uma sensação, assim, de que eu sou melhor do que qualquer um. Né? De superioridade mesmo. Aí costuma ser até arrogante. E ele costuma até colocar defeitos, né? Assim, se você convive, por exemplo, com um narcisista e alguém demonstra ser melhor nele em alguma coisa, ele sempre vai comentar ele normalmente coisa abaixo, inveja, né? Os outros, mas ele acha que todo mundo está invejando ele, né? Deixa eu ver... o brilho, né? Ele brilha mais que todo mundo. Essa questão, assim, também de ele demandar uma admiração excessiva, que a gente já falou no podcast, né? Sim. Sobre o love bombing, né? Que normalmente gira em torno podcast, disso. Do relacionamento inicial do narcisista, que ele quer muita admiração. E aí ele acaba fazendo muitas coisas para conquistar. Né? A demanda de admiração dele é muito excessiva. E sim, ele faz nunca está errado. Ele faz de tudo para ser admirado. Então, ele quer conquistar a pessoa. Então, ele vai manipular ao máximo essa situação. Sim. Ele precisa de tratamentos especiais, ele nunca está errado. Às vezes, numa discussão, mesmo que ele esteja errado numa situação, ele vai conseguir convencer a outra pessoa que a outra pessoa está errada. Às vezes é caso de relacionamentos, às vezes a mulher descobre que o marido está traindo e o cara consegue convencer que ela é a culpada da traição que ele cometeu.
Sim, porque na verdade ele tá acima dela, Ele né? tá acima dela. Ela é a culpada dele ter feito. A gente dá uma risadinha, mas para você entender que o quanto é sério, né? Uma relação dessa. E, por exemplo, quando uma mulher ou um homem, a gente geralmente fala uma mulher porque geralmente os homens são mais narcisistas, né? A tendência é maior, sim. né? O índice é maior no homem do que na mulher. Existem, obviamente, mulheres narcisistas. Eu já tive casos, tem casos, às vezes, de mulheres que são filhas de mulheres, de mães narcisistas. A gente vê muito isso na mídia, né? Teve o caso da Larissa Manoela, aí que muitas pessoas... A gente não fecha diagnóstico de ninguém, obviamente, né? A gente suspeita pelas questões. Teve o caso da Ana Hickman. Que ela foi... Que eles acreditam que ele, né, era narcisista, Tem né? fortes indícios, né? Então, assim, o narcisista, ele vai tentar isolar a pessoa do convívio dos familiares e todo aquilo que é rede de apoio. Os amigos que a mulher tem, por exemplo, as amigas que a mulher tem, são todos ruins para ela, né? Ninguém pode, a família é ruim, né? Não tem que ter convívio com a família. Ele tenta deixar a mulher numa situação de submissão, né? Submissão, para que tenha total dependência dele na questão socioafetiva. Um controle total nela, né? Um controle total. Na questão econômica, né? Questão econômica. Se a mulher ela tem algum trabalho, ele vai tentar controlar o dinheiro dela. Ele é explorador também, né? Ele é muito explorador. E muitas mulheres, às vezes, querem ter a independência, não conseguem. Você vai estudar para quê? Eu dou tudo aqui para você, você não precisa estudar. Você vai sair de casa para ganhar só isso? E isso daí eu dou para você facinho, facinho. Ou, quando ela tá no emprego, ele tenta manipular para que ela saia do emprego, porque ela tem que cuidar de casa, ela tem que cuidar dele. Ele precisa de cuidados, né? Então, assim, eu vou fornecer para você o que você precisa, mas também eu quero que você esteja aqui. Então, ele vai tentar e coloca ela para baixo, coloca ela E esse jogo o tempo todo, né, Paulo? De uma hora, ele coloca que ele percebe que a mulher está saindo dos trilhos, está saindo do controle dele. Ele pega e manipula, e aí ele é bonzinho, e ele faz tudo que ela quer. E aí ele dá presente, e aí ele fala coisas que ela quer ouvir. E aí quando ela tá sob o domínio, ele volta a ser igual de novo, a pisar. Isso é muito comum no consultório. Porque às vezes a mulher, quando ela não tem essa noção do relacionamento que ela tá, às vezes ela vai aceitando isso e vai acatando como uma normalidade aquele relacionamento. Muitas mulheres às vezes entraram num relacionamento sem ter tido um outro relacionamento. Ou às vezes a referência é outra de casa. Às vezes a mulher teve pais narcisistas. Ou os pais também, então, né? Para ela essa dinâmica. Então às vezes para ela aquela dinâmica é normal. Então ela vai aceitando. Então, mas ali dentro ela sofre. Aí quando ela começa a fazer terapia, por exemplo, ela começa a perceber que ela está num relacionamento dessa forma, e ela começa a abrir os olhos, automaticamente ela começa a mudar alguns comportamentos dela. Aí o homem começa a perceber, eita, posso perder essa mulher, ou posso perder esse homem. Então ela começa o quê? A dar sinais que ela está crescendo, ou ela pelo menos começa a pedir algumas coisas, exigir algumas coisas. Aí o cara faz o que você falou, que a gente chama de gaslighting, que é quando ele começa a mostrar e fazer tudo aquilo que ela quer. Aí ela cai naquela... Ela acha, nossa... Ele tá melhorando agora. Ele tá melhorando. Ele tá melhorando. Agora vai, né? Escuto muito. Aí depois sempre volta aquele discurso, aquela conversa. Não é discurso, né? Aquela fala no meu consultório. Nossa, ele voltou a ser tudo que era de novo. E muitas pessoas, infelizmente, às vezes acabam ficando nesse ciclo, né? E às vezes as mulheres perguntam para mim, né? Eu falo mulheres porque é o meu público, né? Paulo, mas o que eu faço? Eu tenho que separar? Né? Eu tenho que continuar junto no casamento? O que eu faço? Eu falo, olha, essa é uma resposta que eu e ninguém no mundo pode te dar. Ninguém pode chegar para você e falar o que você tem que fazer. Aqui na terapia, a gente vai trabalhar o teu fortalecimento. A gente vai trabalhar o teu fortalecimento enquanto pessoa, se conhecer, descobrir o que você está deixando de fazer, o que você... As suas partes, a sua individualidade que a gente estava falando, que é positiva. A sua autonomia, né? O que você perdeu, o teu profissional que você perdeu, a tua independência financeira.
para que você possa construir isso. A gente não sabe, às vezes o marido acaba falecendo e acontece muito. E daí? Como que você vai se sustentar? Não só por uma pensão, né? Mas até pela questão de se sentir valorizada também. Então eu falo, é isso que a gente vai trabalhar. A gente trabalhando isso, o resto, você vai ter as respostas para você. Você vai descobrir o caminho. Você vai decidir lá na frente. Você vai decidir lá na frente. Se no caso, às vezes, a mulher ela tem uma... Tem muitas mulheres que às vezes, infelizmente, a maioria das mulheres que estão nesse relacionamento, elas são extremamente dependentes financeiramente do homem. Porque ela já caiu nessa armadilha dele, Ela já caiu nessa armadilha. E às vezes ela realmente não tem para onde correr. Sim. Aí não adianta chegar... É errado até induzir a pessoa a separar. Né? Você tem que primeiro trabalhar com ela como que ela poderia ter uma liberdade financeira, uma independência financeira. A gente vê o caso que eu falei da Ana Hickman, né? Imagina para uma mulher daquela, linda, que está dentro, assim, vamos dizer... Tá com ele desde os 16 anos. Desde os 16 anos, que tem uma independência financeira. Olha para ela como foi difícil. Imagina para as mulheres, como eu vou dizer assim, normais, né? No nosso cotidiano aí, que vive no nosso meio. O quanto é mais difícil para elas, né? Então, assim, até quando a gente fala da Ana Hickman, uma fala que ela dizia que ele falava assim para ela, quem vai querer uma Ana Hickman velha e feia? Nossa senhora, se ela é velha e feia, meu Deus. É aquilo que eu falo, assim, eu não gosto dessa questão de padrão. Mas, assim, a gente sabe que ela está dentro daquele padrão que a mídia, a internet coloca. Uma das mulheres mais bonitas. Aí você olha pra cara do cara e você fala assim... E ela precisa... Qual que é o parâmetro, né? Então, mas a pessoa não enxerga isso. A autoestima dela, ela precisa trabalhar bem, né? Eu já tive casos de mulheres que fizeram cirurgia plástica sem querer, assim, que não tinham incômodo com aquilo, mas o marido... meio que colocou aquilo como uma condição que ela precisava fazer uma cirurgia plástica. Sim. Né? Para melhorar a aparência dela. E mesmo assim, né, ela não ia. Então, assim, é muito comum, né, o narcisista desfazer de todos os aspectos para ela sempre se sentir para baixo. Ela nunca pode se sentir para cima. Nunca. Nunca. E até quando ela é elogiada em público, ele se sente incomodado. Sim. Paulo, existe também um outro relacionamento com outro transtorno de personalidade? Sim. Que é o transtorno de personalidade borderline. Sim. Que também, muitas vezes, acaba sendo tóxico. Exato. Né? Sim. Eu tenho bastante paciente que é borderline. Sim. E eu tenho também pacientes que não são homens, né? Que aí, na verdade, a gente falou assim, né? A dificuldade, a toxicidade que vem do homem, né? Do narcisista. Mas também, às vezes, muitos relacionamentos, a toxicidade vem dessa questão dos traços, né? Das características borderlines, né? Mas por que será que a gente vê mais no consultório, por exemplo, narcisista? A coisa mais rara que tem. Né, no sentido, às vezes se procura porque tá perdendo um relacionamento que é muito proveitoso para ele, então ele não quer perder. Ou porque ele tá sofrendo, né, com alguma ansiedade, enfim. Sim. E o borderline a gente acaba vendo mais no consultório, na clínica. Talvez porque seja mulher, né? A maior parte das mulheres, dos borderlines são mulheres, Sim. né? E a mulher, ela procura mais tratamento. Sim. E os narcisistas não sofrem tanto... Exato. Quanto as borderlines. Eles sofrem quando eles estão perdendo algo que é benéfico para eles, sim. né? O narcisista, né? O borderline, ela é um sofrimento puro, assim, né? Sofre demais. Pela intensidade de emocional que ela tem. Então, ela é intensa. O borderline é como se tivesse um vazio terrível dentro dele, não seria isso? Ao mesmo tempo, assim, é uma pessoa que tem uma instabilidade emocional muito grande, né? Ao mesmo tempo que tem uma sensação de vazio, sim. Porque tem uma sensação de autoinsuficiência muito grande, sim. De autossuficiência muito grande, sim, né? Sim. E ela também tem uma questão de medo do abandono. É isso que afeta o relacionamento. Né? Sim. Então, o relacionamento gira em torno o tempo todo do medo dela ser abandonada. E ela acaba sufocando, querendo controlar demais,
de várias formas. E ela faz muito também, né? Pra não perder, né? Faz muito, você está falando assim ela tenta dar o máximo o dela. máximo dela. Sim. E aí ela cobra o máximo também, né? Sim. E ela tem essa tendência ao idealizar demais. Endeusar a pessoa. Endeusar a pessoa demais e, de repente, que termo que é? Endemonizar? Não, ou você endeusa ou você joga para baixo, assim. Sim. Desvaloriza assim, totalmente uma pessoa, né? Então, ela acaba sendo... Ela é muito intensa nas emoções, então, e impulsiva. Então, na hora do medo de ser abandonada, ela costuma manipular também bastante. Sim. Né? De chantagem emocional. Existe muita comportamento de fato suicida, sim, mas também muitas ameaças suicidas. Que às vezes não propriamente a pessoa é uma candidata a ser uma suicida. Então, um homem que quer se separar de uma paciente que é borderline e que ela não quer que ele vá embora, ele acaba ficando um refém. Sim. Ele acaba ficando refém. Então, é um sofrimento muito grande também para ele. Manipulações. Por causa disso. Ela não se vê, né, sem essa pessoa. Aí os dois acabam sofrendo. Ela tem uma questão de parasitar a vida do outro. Sim. Como ela é insuficiente, como ela tem essa falta de identidade, normalmente, ela vai usufruir nesse relacionamento a identidade do outro. Ela vai viver pelo outro. E é muito... E aí, perder isso, para ela, é como se fosse a morte. Sim. E o borderline é muito assim mesmo, Flávia. Ela, né, não vou usar ela começou a namorar um roqueiro. Aí ela se transforma num roqueiro pra agradar. Camaleão, aí camaleão. Tá namorando um surfista. Ela vai aprender, vai virar surfista. Namorou uma pessoa religiosa. Ela vai entrar dentro de cabeça naquela religião da pessoa. Ela vai trocar de lado político. Sim, com muita facilidade. Com muita facilidade. Ela vai trocar de religião. Aquilo que eu falei, ela parasita a vida do outro. Sim. Ela transforma a vida do outro na vida dela. E aí, se a pessoa vai embora, o que sobra dela? Nada. Entendeu? Sim. Então, por isso a dificuldade. E é um sofrimento muito intenso. Eu imagino. Muito intenso essa dor da pessoa. Da pessoa que é borderline. E da pessoa também que vira refém, né? Sim, exato. E por que, Flávia, vamos lá. Por que o borderline ele é um prato cheio para um narcisista? Exatamente por isso, porque... Pergunta capciosa, Flávia? É polêmica? Tem que tomar cuidado, porque é a tampa e a panela, né? É a tampa e a panela, exato. É a tampa e a panela. Exato. Porque uma pessoa, igual que a gente estava falando, que o borderline... círculo, né? O borderline, ele costuma a jogar a pessoa lá em cima, como se fosse Deus. É o que o narcisista gosta. Exato. Mas, assim, se o narcisista faz alguma coisa que frustra o borderline, ela coloca aquele narcisista no inferno. Então, assim, você imagina como fica, né, uma relação assim. O clima aí acaba em casa deve ser ruim. Esses casos acabando em tragédia, né, muitas vezes, né? Sim, acaba muito em tragédia, porque são duas pessoas... Sim, dos extremos, assim, com essa condição de personalidade distorcida, né, e que tem essa dificuldade grande de adaptação nas relações. Então, normalmente, dá problema mesmo, problemão. E aí, uma pergunta que eu acho muito interessante. Dá pra gente evitar entrar num relacionamento com uma pessoa narcisista, por exemplo? Vamos pegar um narcisista. Você acha que é difícil entrar num relacionamento com uma pessoa narcisista? Porque... é muito atraente, né? Ele vai é o príncipe encantado, é o homem perfeito. Aí entra o love bombing. Porque ele não dá tempo pra você pensar. Então, assim, gente, toma muito cuidado com quem entrar na tua vida parecendo aquele príncipe encantado que tá chegando no cavalo, que te promete tudo o que você fala, assim... é tudo que eu sempre quis. E o cara, assim, em pouco tempo já tá falando que tá te amando. Nem te conhece. E ele não te dá tempo nem pra respirar, pra pensar, pra refletir se ele é o cara perfeito. Perfeito, não existe essa palavra. Se é o cara bom realmente pra você, aí você acha, assim, que ele é perfeito.
Exatamente. E quando vê, já tá quase casando, né? Tá quase casando. Por isso, tome muito cuidado, até quando você estiver conhecendo uma pessoa, seja um pouco misteriosa, né? Vai lidando, vai abrindo-se aos poucos, porque tem aquelas pessoas que às vezes por um relacionamento que teve atrás, uma decepção, eu vejo isso muito no consultório. Eu sempre gosto de perguntar, como que foi o começo? Mas como que foram as primeiras conversas? E como o narcisista ele tem aquele borogodó, ele parece que a pessoa fala, ela passa pelo mesmo que passou, passa pelo mesmo que eu passei. Aí ela escancara a vida dela, abre a vida dela, ou seja, deu para ele prato cheio para ele poder ter todas as informações para poder manipular. Porque ele é muito sedutor no começo. Sim, e o pior, Paulo, imagina se você pega um psicopata, um transtorno de personalidade antissocial, Meu e Deus. aí? Porque daí o psicopata ele também é narcisista, né? Nem todo narcisista é psicopata, mas todo psicopata é narcisista. É. Sim. Então você pega uma pessoa assim, mas que é completamente... não tem empatia zero. Emoções também, né? Emoções zero. Então, assim, na verdade... Aí ele é maldoso mesmo, né? É um maldoso, é uma pessoa que vai explorar e Uhum. que vai querer ver a outra pessoa. Porque o narcisista, ele quer ser pela vaidade, ele quer ser... É o ego dele, né? o Que precisa ego, ser né? inflado e ter luz, Exatamente. holofotes. Ele quer ser elogiado, ele quer ser engrandecido. Agora, o psicopata, ele quer explorar, ele quer ver o outro sofrer. Sim, ele tem né? o prazer nisso, Ele tem né? um prazer nisso. Sim. Então, ele vai mentir, ele vai te roubar. Eu acho que são aquelas pessoas que são, sabe, que dão golpe. Sim. 7-1, sai com toda a fortuna da pessoa, deixa a pessoa na miséria. Exato. Porque pra ele tanto faz, tanto fez. O problema tá em você que é bobo, você que é trouxa, né? O problema não tá no mundo. O mundo quer, vou usar essa palavra, o mundo quer as pessoas que são burras, lerdas. Ele quer espertão, né? Sim, passou na frente. Quem mandou passar na minha frente? Por isso que é tão importante, né, Flávia? A gente sempre buscar o autoconhecimento no sentido de se valorizar, de se conhecer, entender quais são as nossas vulnerabilidades, quais são... Não achar que precisa ter um relacionamento a qualquer custo. Exato, e nem um relacionamento perfeito, o príncipe encantado, que vai ser aquela pessoa perfeita. Obviamente, quando a gente se apaixona, que daí entra a questão da paixão também, ocitocina, né? Que é o hormônio da paixão. Ocitocina? É, é o da paixão, né? É do amor, é né? do amor. É do amor ou da paixão? Dos dois. Dopamina que é da paixão, É a né? dopamina que é da paixão, tá. Então, assim, às vezes você contrata, você tá cheio de dopamina no seu cérebro. É um vício. É um vício, então se torna aquele vício, né? Mas tudo bem, é normal a gente se apaixonar pela pessoa, é normal a pessoa... O nariz ranhendo da pessoa é lindo quando você tá apaixonado, né? Mas assim... quando é com um narcisista ou com um psicopata, você percebe, né? Então, por isso que é legal você percebe assim, depois de um bom conhecimento de si, entender. Porque às vezes não dá para evitar de conhecer um narcisista. Mas não dá para você. Não existe uma O importante é você estar bem com a sua autoestima para conseguir sair também, né? Para você perceber que o cara, ele começa o quê? Entrou num relacionamento, beleza, o cara tá ali, o príncipe encantado. Daqui a pouco ele começa. Presta atenção nisso, gente. Entrou num relacionamento, o cara começa, depois de passar a fase da paixão e do príncipe encantado, ele começa a querer manipular as pessoas com quem você está, ele começa a te colocar para baixo, ele começa a querer ter controle sobre tudo de você, quer começar a ter controle sobre as suas finanças, começa a falar que você não precisa trabalhar, que ele vai poder fornecer tudo para você. Preste atenção nessa pessoa que está entrando na tua vida. Tá. Veja se é isso mesmo que você merece e que você vai poder ter. Paulo, para a gente finalizar aqui, eu queria que você falasse rapidinho, assim, por exemplo, eu não tenho um príncipe encantado. Acho que nem você, ninguém tem um príncipe encantado. Ah, né? Eu tenho sim. A gente o Drey é um lindo. O Drey é um lindo. Dá dicas, né? De como a gente pode construir um relacionamento saudável com a nossa pessoa normal. Com a nossa pessoa normal, você diz com a nossa pessoa normal a gente mesmo ou com o outro? Com o outro. Ah, com o outro, tá. Na relação. Acho que trabalhar o diálogo desde sempre. Diálogo sincero. Diálogo sincero. Saber o que o outro espera também do relacionamento. Porque, assim, entender a expectativa do outro. Entender a expectativa do outro. Entender que só amor
não sustenta nenhum relacionamento. Não adianta você querer casar ou ter um relacionamento com uma pessoa que tem um ideal de vida totalmente diferente que o teu. Não adianta você querer entrar num relacionamento que a pessoa tem valores totalmente diferentes que o teu, que isso vai dar problema no futuro. Né? Então você precisa saber, tem que ter uma certa afinidade, tem que ter um caminho, não é ser igual, mas é querer trilhar um caminho juntos que dê para a mesma direção. Esse que é o importante, né? E entender que o outro está ali sempre para somar, nunca para tirar. A partir do momento que a pessoa está tirando, obviamente que a gente entra no relacionamento, muita coisa começa a mudar, né? Mas a pessoa não está ali para tirar. Tem que ser aquela pessoa que você e o outro também te admira. Legal, esse dia pelo menos eu tenho isso, né? Eu tava lá em casa, daí eu tava olhando pro Drey assim, e falei, pô, o Drey é um cara pra mim, né? Eu falei, pô, o Drey é um cara que eu admiro pra caramba. Tudo, assim. Ele tem os defeitos, ele é virginiano, né? Aquela pessoa assim, extremamente certinha, assim. Mas, assim, pô, eu admiro ele pra caramba, sabe? Eu olho e falo, nossa, eu sou muito feliz em estar com ele, muito. E é uma pessoa que eu admiro, e ele também me admira, e a gente se ajuda muito, sabe? Momento Love Paulo. Momento Love Paulo. Love Paulo e Drey. Então, assim, eu acho que é isso. Eu não tô falando que o meu relacionamento é perfeito, mas eu me sinto muito feliz no meu relacionamento. Tudo que você pode fazer de saudável, você faz, A gente faz. E é engraçado que a gente nunca brigou, mas a gente conversa. Tá. A gente nunca discutiu, assim, sabe? Aquela discussão, assim. Não, feia, né? Mas a gente conversa. Tá jóia, então, Paulo. Eu acho que é isso, né? Pra você ter um relacionamento saudável e você entender os limites do outro. Entender que ele não vai ser perfeito, ele não vai ser... Pode ser seu príncipe encantado, se você quiser nomear assim, ele pode ser. Mas o príncipe encantado ele também não é perfeito, não, gente. Vai ter os seus momentos difíceis, suas dificuldades, vai te decepcionar, mas a gente só é capaz de amar verdadeiramente aquele que realmente nos decepciona, aquele realmente que nos machuca. Entender que o outro não é perfeito, exato, né? Mas ter a vontade de consertar, de olhar para a cara do outro de e construir, falar, eu errei, me desculpa, me perdoa, de querer mas estar vamos perto tentar dessa, estar junto dessa pessoa, exato. Envelhecer com essa pessoa. Porque né? o relacionamento, quando ele não é saudável, é quando a pessoa ela joga a culpa do relacionamento de tudo em cima de você. Mas quando os dois percebem que cada um tem melhorar, o seu... Isso é o grande diferencial. Perfeito, Paulo! E vamos terminando por aqui, então? Não? Você tem uma entrevista. Quer cantar? Não, canta. Eu vou pro banheiro agora. E você tem uma entrevistinha. Tá, eu vou entrevistar. Você esqueceu que temos uma entrevista. Sim, agora é o quadro... Aqui é ao vivo, gente. Aqui não tem... É o nosso quadro novo. É um quadro novo. Enquanto eu vou ao banheiro, Flávia vai apresentar o seu quadro novo. Vai lá, Flávia, com você. E agora uma pausa para o nosso quadro Sinceramente. E o nosso quadro é com a nossa ilustre, sincerona, Chuane. Ela é uma psicóloga, sem papas na língua, ela fala tudo na lata. E ela tem 29 milhões de seguidores. 30. Tá? 30 milhões. E a produção conseguiu contratá-la para vir aqui fazer esse quadro. Seja bem-vinda, sincerona. E pode entrar, Karen. Olá, seja bem-vinda. Obrigada a todos vocês. Obrigada, Brasil. Obrigada aos meus fãs. Obrigada às pessoas que estão ali fora querendo tirar foto. Eu já aviso que eu não vou tirar. E é um prazer para vocês em me receber aqui. Psy, boa tarde, boa noite, bom dia, se nós não nos falarmos. Você tá nervosa? Não, tá tudo bem. Eu senti você nervosa. É a minha primeira aparição aqui no quadro. Deu pra perceber. Mas assim, a gente começa assim mesmo, tá bom? Karen é a nossa produtora, tá? Pois é. Ilustre produtora. É estágio? Não, na realidade faço isso há muitos anos. Mas a gente sempre tem a primeira vez, mas não é? Era voluntário agora que você tá recebendo? Sim. Não, mas é um prazer tê-la aqui conosco. Muito prazer obrigada. É todo seu.
Obrigada por ter aceitado o nosso... A minha missão é essa. Nosso convite. Então, muito bom. Viemos aqui com as perguntas dos nossos ouvintes e nossos telespectadores. Quando são 10 que tem? Oi? Sim. Não, nós recebemos 5.302 duas perguntas. Ai, que lindo, que fofinho vocês. Esses dias eu estava no podcast, recebi 2 milhões de perguntas. Que fofos. O nosso está começando, né, Prisci? A gente está começando. Então, a Cacilda de Ponta Grossa, Minas Gerais. Minas Gerais, gente? Quem que escreveu Minas Gerais? É Paraná, né? Paraná. Eu também acho que é Paraná. Eu sou psicóloga, eu queria deixar claro. Não sou professora de geografia. Prisci. Então, olha só, a Cacilda, ela pergunta assim, Pisci, meu ex me ligou, fiquei tão feliz dele ter me ligado, acho que dessa vez ele mudou. O que você acha? Eu acho que ele não tinha opções, aí ele ligou pra você depois de ter, assim, passado com outras aí, né? Sobrou você. Então, e doutora Flávia, me fala o que você acha da Cacilda? Pode ser a síndrome da mulher de bandido? Então, vamos mas lá, o ex dela gente. é presidiário? Não sei. Cacilda, você é uma querida. Muito obrigada por nos assistir sempre, tá? Vamos lá para a próxima pergunta, tá? Da Lawrence. Lawrence, de Boa Vista, do Cadeado, Rio Grande do Sul. Nossa, gente, mas o nome não combina com a cidade, né? Lawrence. Cadeado, sei lá. Então, doutora. Se fosse Lawrence de Luck, sei lá, alguma coisa assim. Luck, né? Pisci, a Lawrence perguntou o seguinte: parece que só me importo com os caras que não se importam comigo. Sim. Só eu faço, só eu corro atrás. O que eu faço? Parar de ser trouxa. Uma cirurgia plástica ou parar de ser trouxa, tá bom, amor? Cirurgia plástica é muito cara, né? Então, às vezes, parar de ser trouxa é mais barata. Tem mais uma outra pergunta, assim, mais interessante? Legal. Doutora Flávia, então, o que você diria para Lawrence, que nos assiste sempre? Pode ser a síndrome da pegajosa? Talvez. Existe isso ou você está criando? Gente. Vamos para a próxima pergunta, que tal? Pode ser. Super bacana. Eu tô aqui para isso, é meu trabalho voluntário, então... Cada um na sua, tá? Aqui, o clima tá tão gostoso. A pergunta é de Fagundes, de São José dos Campos, a cidade do avião. Sabia disso, Pisci? A gente escuta algumas coisas, assim. Por ser interior, a gente não tem, às vezes, tanto interesse, né? Mas é uma cidade maravilhosa. Mas tudo bem, vamos lá. Nenhuma amiga... A pergunta é de Fagundes, tá? Nenhuma amiga me chama pra sair. Aí, quando eu vejo, elas postam no Stories e eu não estou com elas. O que pode ser? Eu sou sincera. Né? Eu sou sincera. Eu sou aquariana. Pode ser o signo, Pisci? Signo não tem a ver com isso. Tem a ver com você ser chata, acredito mesmo. Porque se nenhuma amiga quer te convidar, é chata. Signo é legal, mas assim, não é tudo, tá bom, amor? Próxima pergunta. Muito cada obrigada. Desculpa que a galera inventa, muito obrigada. Doutora Flávia, por gentileza, o que você falaria aqui para nós? Pode ser a síndrome de sem noção, da sem noção? Pode ser. Muito bom. Tá, muito bom. Vamos lá para a próxima pergunta, mas gente. Doutora, existe isso mesmo? Existe o que eu quiser que exista. Que clima gostosinho. Vamos lá, gente. Tem a síndrome da deusa, né? Que acha então vamos lá. Gente, a pergunta agora da Mafalda, de Caçapava do Sul. Ô, Pisci? Existe essa cidade? Sim, muito legal, Então, olha, me afastei das minhas amigas, que são todas invejosas. Querem ser iguais a mim. Quero relacionamentos novos. O que fazer, Pisci? Deixa eu olhar. Eu olho pra essa câmera? Sim. É Mafalda, né? Mafalda, eu sei quem é você. Você me segue. Você sempre fica me mandando mensagens. Mafalda, vamos lá. Meu Deus. Mafalda, seu nome tá sujo. Você não tem nem crédito para ter cartão de crédito e nem abrir crediário. Mafalda, você tá endividada e negativada. Você também, Mafalda, não consegue... Está encalhada. Essa palavra, vocês usam essa palavra aqui Mafalda, no Brasil? Então, assim, eu queria entender um pouco essa questão da inveja. Talvez você precisa melhorar um pouquinho essa tua percepção.
às vezes uma terapia, porque eu não tô entendendo essa inveja. Então vamos trabalhar um pouquinho essa questão da inveja, tá bom? Eu não tô entendendo essa inveja das suas amigas, porque eu acho que talvez ela não exista, tá bom? Então, que legal. Muito obrigada, Psichuane. A Mafalda agradece o seu retorno. Eu que agradeço, amor. Luz pra você, tá bom? Resposta. Luz na tua vida. Maravilhosa. Por isso você tem tantos seguidores. Maravilhosa. Obrigado, gente. Obrigado. Tem coisas que não precisam nem falar. Doutora, pelo amor de Deus. Me fala o que você acha, doutora? O que a Mafalda tem? Como a gente fazer? O que a gente ajuda ela? Síndrome da invejosa. Você tem essa, né? Porque assim, você fica apenas elaborando coisas que eu acabei de falar em palavras mais lindas, né? Talvez é uma inveja dos meus seguidores. Tem mais alguma pergunta? É necessário ter trazido ela mesmo? Ai, meu Deus. Eu tô... 30 mil seguidores, doutora. Milhões, mil. 35 Se fosse mil, eu nem converso direito com pessoas que têm só 30 mil seguidores. Meu Deus do céu, eu perdi meu emprego. Tá bom. Vamos lá, gente. Gente, olha aqui, ó, a gente tem uma pergunta de uma seguidora aqui do nosso canal. É a Sonsa, de Passa Quatro. O nome. A Sonsa. A Sonsa, ela é uma querida e ela sempre nos escreve, as perguntas dela são sempre muito bacanas. Antes de fazer da Sonsa, peraí, eu quero botar da Cascavel, posso? Pode, claro. Posso? Pode. Eu vou botar aqui da Cascavel de Portugal, que também é uma querida, porque ela é internacional. Pelo nome dela já vem coisa. Então, como ela é internacional, ela vai antes aqui, no momento. Tá bom. E ela fala assim, olha, Psy... estou colocando esparadrapo no meu umbigo para não pegar coisa ruim das pessoas que convivo. Além disso, você tem alguma outra dica? Eu tô preocupada com você explodir, minha filha. Ué. Porque, né, às vezes a gente acha que a energia vem de fora e às vezes a energia tá vindo de dentro. Então, assim, cuidado de explodir, tá bom? Esse negócio de esparadrapo no umbigo pode ser efeito reverso. Cascavel, a gente agradece. Você falou que ela que faz perguntas boas? Faz perguntas entendi. muito boas. Ela e a Sonsa também fazem perguntas muito boas. Você que seleciona as perguntas? Não. Na realidade, sim. Quantos anos você tem mesmo de profissão? 20? Uns 25, Entendi. sim. Queria falar pra você que às vezes experiência não quer dizer nada. Luz pra você. Obrigada. Ela é tão maravilhosa. Ela é perfeita. Doutora Flávia, você, com toda a sua experiência, o que você acha da Cascavel? 20 anos também, aposto, de experiência. Eu acho que pode ser um caso de síndrome da vaca louca. Gente, eu queria falar aqui, eu não gosto de fake news. Vaca louca era um vírus das vacas, se eu não me engano, década de 80, 90, que não causa isso, tá bom? Responde na sua vez. Entendi, você é veterinária agora. Gostoso. Psiquiatra e veterinária. Responda gente, na sua vez, por favor. É tão gostoso. É por isso que a gente produz esse programa. Esse programa ele é espetacular. Por isso que eu gosto de espalhar luz para as pessoas, luz para você. A gente traz pessoas assim, só deslumbrantes, selecionamos a dedo. Psy, a gente tem uma última pergunta. Ai, que chato. Graças a Deus, eu já tá tava assim. Tá tão gostoso ter você aqui, né, doutora? Uma delícia. Super gostoso. Para vocês deve estar muito gostoso mesmo, para vocês. Psichuane, querida, maravilhosa. Olha só, a pergunta agora é da Sonsa, tá? Sim. E ela é de Passa 4. Olha, Passa 4, Passa 5, Passa 6. Sim. Eu sou tão humorada. Eu tô vendo. Ai, que legal, gostoso. Foi tão engraçado. Psy, olha aqui, olha o que a Sonsa fala. Eu falo tudo que penso. Sim, identificou, Psy? Mas tudo bem. Não tenho filhos, sou verdadeira, mas as pessoas reclamam, dizem que eu falo demais. Se eu não gosto da roupa, eu falo. Se a pessoa engordou, eu falo. E aí, qual que é a minha? Qual que é essa pergunta? Isso aí é um problema das pessoas, correto, Psy? Você é sem educação. Talvez você precisaria trabalhar um pouquinho a tua educação, trabalhar um pouquinho a tua luz interna, e ver se tem um espelho na tua casa, tá bom, amor? Antes de falar da vida dos outros. Beijo de luz pra você. Sonsa do céu! Sonsa de Passa 4, muito obrigada pela sua pergunta e pela sua generosidade. Você vai perguntar também pra mim? Eu preciso te perguntar aqui, doutora... A gente está agradecendo aqui, mas doutora, agora sim a doutora vai falar da Sonsa. Eu acho que a Sonsa... Síndrome da Sonsa, né? Tem a síndrome da inconveniência pura, que algumas pessoas também têm. Eu também sinto.
Que delícia, não é mesmo? Gente, esse quadro é o máximo. Esse quadro é o máximo. A gente criou, a gente demorou anos aqui para criar esse quadro e finalmente viemos ao ar. Isso? Sim. Nossa, eu faria isso muito melhor. Menos tempo, bem menos Por favor, Paulo, volta com o Paulo. Então Vamos voltar com o Paulo. A gente vai sim trazer o nosso magnífico psicólogo Paulo aqui. Paulo Siqueira. Paulo Siqueira. Ai, que bom, gente, porque eu tenho compromissos sérios mesmo. Eu posso ir embora já? Pode. Tá bom, gente, eu queria agradecer vocês. Foi um prazer para vocês me receberem aqui. E a gente se vê no meu canal, tá bom? No meu canal, no meu Instagram. Já vai tarde, não sei como faz sucesso. Maravilhosa, não sei como faz sucesso. É doutora? Mas que maravilhosa, não é ir? mesmo? Gente, obrigada, doutora Chuane. E agora vamos trazer de volta o doutor Paulo. E se Deus quiser, o meu emprego também. Tchau! Paulo, eu não gostei dessa convidada? Dessa psi sincerona, não. Nossa, mas eu olhei ela, achei ela muito linda. Eu achei assim, eu não estava aqui, né? Que eu estava no banheiro. Extremamente. Foi um xixi demorado. Extremamente inconveniente. Sério? Mas tudo bem. Vamos terminar o quadro, que tá na hora de terminar o quadro. Mas o programa hoje foi muito legal, Flávio. Toca aí, porque, ó, arrasamos. Uhul! Ai, pra bater o soquinho. Ai, doeu seu anel em mim. Gente, olha, não esqueça de se inscrever no nosso canal, no YouTube e também no Spotify, como diz Carolyn. E também nos nossos Instagram. No Instagram. Qual que é o seu Instagram? Doutora Flávia Sano. E Psi Paulo Siqueira, tá bom? É isso, gente. Até mais, beijão pra todos. E semana que vem, ó, episódio sobre burnout. Tá bom, gente? Ó, você que tá trabalhando, ó, é pra você esse episódio aí. Beijo, gente. Tchau, no seu coração e no seu cérebro.